convidou para estarmos aqui e falarmos sobre as 7 cartas do Apocalipse, eu fiquei maravilhado, porque a gente pouco estuda desta forma assim, em campanhas, estudando esses assuntos interessantes. Aí nós fomos olhar a palavra e eu comecei a pensar, meu Deus, mas para mim foi bom demais, porque é a menor igreja que sobrou para mim. Então eu fiquei alegre. A menor igreja, porque a igreja, a carta endereçada à igreja de Esmirna, ela só tem 4 versículos. Então ficou a menor. A menor. A menor a gente poderia pensar, não, eu pego lá outros textos, faço lá uma canja, uma mistura lá e nós saímos. Não. Por ser menor, a gente tem que extrair mais, porque nós temos um certo tempo determinado para obedecermos também no horário. Ontem na lição ali nós falamos até do relógio, viu, irmãos? Até do relógio nós falamos, porque a lição ela nos ensina em tudo. Eu não sei qual o caminho que aqui os irmãos tomou. Eu sei que na classe dos adolescentes jovens tinha um professor que tem condições de esmiuçar o tabernáculo, porque aquilo que nós falamos lá, irmão Deide, cumpriu, porque ele estuda muito o assunto. Então lá diz que ele esmiuçou, os meninos saíram maravilhados. Agora lá na nossa classe de adultos, aí o cajado tem que ser um pouco mais pesado e a gente trabalha de outra forma, de outras formas. E nós falamos até do relógio, porque tem crente que fala assim, o relógio, aquele lá não olha para ele. Não, olha para ele, meu. Olha para ele sim. Ele é para nos ensinar a sermos obedientes. E se nós esquecermos do relógio, daqui a pouco a hora passa e nós perdemos o tempo. Mas eu gosto de olhar para o relógio. Ele nos ensina. Até isso nós falamos ontem. Por motivo de trabalho. Porque se nós ficarmos enrolando, a hora passa e a noite vai embora e quem levanta de madrugadinha para trabalhar, aí chega lá no serviço, o patrão não quer nem saber. Ele precisa de trabalho. Então eu me cuido muito nesta parte. Até do relógio nós falamos. Mas graças a Deus hoje nós temos um tempo bom para meditarmos na palavra do Senhor. E sem perda de tempo nós vamos assim olhar a palavra do Senhor. Dentro desta carta de Esmirna, que está junto com as 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, nós começamos a olhar até um pouco a geografia aonde está colocada a igreja de Esmirna, porque o ponto geográfico também ensina muito. Dentro da Bíblia, a Esmirna, ela é a 2ª carta, ela está no meio da carta primeira, que já foi ensinada aqui, eu tenho certeza que foi uma benção, que é Éfeso, vem Esmirna e vem Pérgamo. Então ela está colocada no meio, entre duas, a primeira e a terceira, porque ela é a 2ª. Mas olhando o espaço geográfico, nós vamos ver que a geografia vai mostrar uma reta aonde está colocado essas 3 igrejas. E dentro da geografia também, Esmirna está no meio. Da geografia normal, da geografia natural, Esmirna também está bem no meio. Não está Éfeso à direita e Pérgamo à esquerda e Esmirna lá na frente, não. Ela está em uma linha litorânea, aonde está colocada a cidade hoje de Esmirna, que é uma grande cidade, uma cidade admirada com mais de 600 mil habitantes, uma cidade hoje moderna, visitada por milhares de pessoas, porque é um turismo muito grande, mas desde esse tempo em que ela tinha o nome de Esmirna, ela já era uma cidade grande também, porque naquela época já comportava mais de 200 mil pessoas, ou 200 mil habitantes. Então não era uma pequena cidade, por motivo da geografia onde ela está colocada. O ponto geográfico litorâneo, acima do Mar Vermelho, já quase perdendo o nome do Mar Mediterrâneo, não vermelho, desculpe, no Mar Mediterrâneo, já quase perdendo o litoral do Mar Mediterrâneo, já indo para a fachada de um outro mar chamado de Negro,
que está acima, já dentro da Ásia, mas ao fundo já da Europa, de uma forma gloriosa, uma colocação muito boa em meio a muitas ilhas. Está Esmirna em um ponto muito glorioso, onde o mar faz uma volta, uma curva, e Esmirna está colocada bem neste lugar, aonde eles podiam olhar e ver de um lado Pérgamo e de outro lado ver também Éfeso. E por esse lugar onde está colocada, que eles tinham condição de olhar e ver, entrou dentro de Esmirna naquela época uma colocação dentro da vida deles, achando que eles eram os mais bonitão, Lucas, da região. Porque nós podemos ver para lá e podemos ver para cá, porque nós estamos na curva. E essa curva nos dá condição. Igual aqui no Brasil tem alguns litoral, né? Eu não sou muito de litoral, não, viu? Eu vou falar a verdade, não sou de jeito nenhum. Mas quando os meus filhos estavam em Santos, eu ia lá e a gente dava uma andada ali na areia ali. E eu pude entender também que aquela praia bonita, ela está num lugar que a gente olha, vê São Vicente para lá, vê Guarujá para lá, está numa posição bonita. E da mesma forma, eu pude entender que a Esmirna também, ela estava nessa posição. E dentro desta posição, fez com que ela se orgulhasse um pouco pelo seu tamanho, pela sua beleza, pela sua colocação, pela geografia que ela fazia parte, pelo povo que tinha facilidade de chegar. Primeiro em Esmirna, era melhor chegar em Esmirna do que chegar em Pérgamo ou chegar em Éfeso. Havia uma facilidade dentro daquele mar, ou aquele bração de mar, que não é um mar muito grande, mas é como se fosse um braço de mar que vai dar cruzamento para o outro lado, aonde quase se fecha, quase se encontra, mas dá uma passagem. Eu pude entender de uma forma gloriosa. O povo daquela cidade, eles tinham dentro deles algo que eles pensavam que era o máximo. Eles pensavam, nós somos o máximo da região. Nós podemos nos orgulhar, porque estamos em um local que todos têm que olhar para nós primeiro. E tirando lição de dentro desse ensinamento, nós queremos olhar a carta de Esmirna, ponto por ponto, para depois nós darmos uma corrigidinha na nossa vida. Trazermos uma lição para a nossa vida, porque nós não vimos aqui para estudar a palavra, para contar a história da igreja e somente olhar o que lá aconteceu. Não, a Bíblia Sagrada, quando nós lemos o Salmo 100, nos ensina, quando nós lemos o Salmo que a irmã leu aqui, que agora não me lembro, nos ensina, quando nós lemos o Salmo 23, traz uma lição para nós. Quando nós lemos Salmo 133, então traz uma lição farta para as nossas vidas. Toda vez que nós olhamos a Bíblia, é para nos ensinar. É para nos fazer tirar algo para a nossa alimentação espiritual. Então diz a palavra de uma forma gloriosa. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim, a segunda carta da igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto. Isto diz, note bem, isto diz, está dizendo isso, eu estou falando de alguém que trouxe a mensagem para mim. Que se vocês quiserem olhar depois do capítulo 1, vocês vão ver o acontecimento aqui de uma forma gloriosa. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então nós encontramos 4 pontos dentro deste primeiro versículo para a nossa meditação. Toda vez que Deus tem um plano na vida de alguém, irmão Amauri, o André, o de Assis, o irmão Eliseu, toda vez que Deus tem um plano na vida de alguém, sempre Deus vai criar uma situação para chegar na conclusão de trazer aquilo que Ele precisa, ou de requerer na obra aquilo que Ele precisa, principalmente do obreiro, como também da igreja e dos membros. Deus cria uma situação. E como Deus tinha uma
uma visão gloriosa com as 7 igrejas da Ásia, formada, iniciada, que já estava no princípio, e que Deus olhava e via um campo fértil para crescer, para dali saírem, quem sabe, grandes missionários, para ajudarem também os apóstolos, os primeiros missionários que por ali passaram, deixando a pregação da palavra, a semente ali depositada, e depois ela nasceria, e iria crescer e dar muito fruto. Então Deus vai criar uma situação agora. Qual a situação que Deus cria? Deus cria uma situação usando um dos seus discípulos, que ele achou por bem a ser chamado. Ele disse assim no capítulo 1, versículo 9: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro, tanto na aflição, como também no reino, como também na paciência de estarmos em Cristo. Eu estava na ilha chamado Patmos, por causa da palavra de Deus, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus. Note bem que aqui o Senhor criou uma situação boa, alegre, satisfatória, de alegria, de glória. Não, uma situação um pouco difícil ao entender de quem olhava de fora. Porque o servo do Senhor, aquele que era irmão, aquele que era companheiro, aquele que era paciente, aquele que amava a palavra, aquele que pregava com amor, agora ele é levado para esta ilha, aonde nós entendemos que era um lugar para ser preso, para estar separado. O Senhor criou esta situação, quando levaram João para a ilha de Patmos, para pagar por causa da palavra. No versículo 10 diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Note bem, um toque maravilhoso. Ele ouviu atrás dele, quando ele estava ali naquela ilha, que dizia: o que vês, escreve no livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia. Aí vai falar o nome de todas elas. Quando ele ouve o som da trombeta, uma voz como som de trombeta, logo ele tomou a decisão, que nós olhamos aqui, vamos ver lá no início da Bíblia, quando Deus chamou também, criou uma situação para trazer a mensagem para quem? Para Moisés. Deus criou uma situação de uma coisa interessante. Nada poderia colocar fogo naquela sarça, de maneira nenhuma ela ia pegar fogo, mas Deus criou a situação, colocou fogo na sarça para Moisés entender alguma coisa diferente. E quando ele olha para a sarça ardendo e queimando, ele ouve uma voz, e Deus o chamava. E quando ele virou, ele viu Deus falando com ele perpetuamente, eternamente, gloriosamente, de uma forma gloriosa. Meu irmão, esta luta que está na sua vida pode ser uma situação que Deus tem criado para amanhã você levantar sua vida espiritual, sair muitas vezes deste fracasso, desta luta, desta frieza que atinge a sua vida. Deus cria a situação para trabalhar na nossa vida. É por isso que nós aqui estamos. E que situação? Agora Deus cria só situação de alegria, de paz, de pulo, não. Deus cria situação de choro, Deus cria situação de separação, Deus cria situação de amargura, Deus cria situação que no momento nós não entendemos, mas daqui a pouco nós olhamos e vemos o irmão, a irmã glorificando o nome do Senhor, dando um testemunho, dizendo: aquela luta que eu estava passando somente passou, agora é só glória ao nome do Senhor. E Deus criou a situação. João olha e alguém vira para ele e diz: vai escrever, meu filho, alguma coisa. E ele começa a escrever. Então ele está dizendo: olha, e ao anjo da igreja que está em Esmirna. Ao anjo da igreja, ele é comparado ao pastor. Nós chamamos o pastor, nós temos como anjo da igreja. Ele que recebe as revelações, é ele que trabalha, é ele que está na presença do Senhor. Então lá em Esmirna também,
tinha uma igreja e tinha lá uma pessoa que trabalhava, que já era um obreiro, que estava trabalhando. E ao anjo escreve: isto diz o primeiro. Quem é o primeiro e o último, irmão? Toda vez que a Bíblia fala primeiro e o último, quem é ele? Jesus, o nosso eterno Salvador. Então quem estava falando com João era o próprio Cristo. E ele entendeu a voz. E diz que foi morto e reviveu. Agora ele vai dizer: eu sei as tuas obras. João está trazendo a mensagem do primeiro, do último, que morreu e reviveu. Agora ele vai transmitir a palavra. Ele vai dizer para a igreja de Esmirna através de carta. Ele vai dizer: eu sei as tuas obras. Eu conheço a sua vida. Eu sei que eu posso criar uma situação de um tamanho para o irmão Boaz. Ele vai vencer. Eu sei que eu posso criar uma situação para uma das irmãs aqui, que eu não vou dizer o nome para não errar. Quem sabe a minha sobrinha, a Bianca? Eu vou criar uma situação para ela, mas eu sei o tamanho que eu vou criar, eu sei o tamanho da fé, eu sei até onde ela pode vencer, mas eu posso criar uma situação e ela vai entender a minha palavra, a minha voz, o meu chamado e vai ser vitoriosa. Agora, quantas vezes o Senhor cria situação que a gente olha assim e pensa: coitado do irmão, não vai aguentar. Meu irmão, se o Senhor estiver no negócio, não tem tamanho de situação que nós não aguentamos. Aí ele vai dizer: eu sei as tuas obras. Aí ele não vai dizer assim: e as tribulação, ele vai dizer: e tribulação. Note bem, uma letra muda a situação. Eu sei as tuas obras e tribulação. Aí continua: e pobreza. Note bem, quando ele vai dizer de obras, ele conhece a minha vida, a sua vida, a sua vida, a sua vida e a vida da igreja. Para ele não tem nada escondido. E ninguém se esconde da presença de Deus. Tudo aquilo que nós tentamos guardar dentro de nós, pensando que vai dar certo, se não for da vontade do Senhor, amanhã ou depois Ele vai te cobrar e o preço não vai ser barato. Então, meu irmão, cuide em estar diante do Senhor, porque Ele sabe a obra, Ele conhece. Aí Ele vai dizer: e tribulação, o tamanho da tribulação que nós podemos vencer, e pobreza. Mas vem um entre parentes dentro da Bíblia, um entre parentes. Olha na sua Bíblia que deve estar desta forma: mas tu és rico. Olha que coisa linda, irmãos. Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu sei da sua pobreza, mas tem uma coisa: você é rico. Esta congregação é rica, esta igreja é rica, porque nós temos um que está aqui no meio, que é o dono da obra, é o dono do ouro, é o dono da prata. Ele é poderoso para resolver qualquer tipo de problema. Então nós somos ricos, mas não deixamos de passar a tribulação. E que tamanho de tribulação? Ele continua dizendo: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás, eu também sei. Eu conheço as obras, a tribulação, a pobreza e a blasfêmia daqueles que dizem ser e não são, eu também sei. Aleluia, Jesus. E por motivo desta blasfêmia que desqualifica a vida deles, como sendo pessoas que estão enganando a si próprios, achando ser o melhor, por estar em um lugar de destaque, em que aqueles que chegam primeiro em Esmirna, porque o lugar é bom, o lugar é fácil, a estadia é melhor, a chegada é melhor, o ponto crucial ali na navegação oferecia condições para chegar primeiro. Então eles achavam que eles eram os bons. Alguns até se escondiam achando que eram bons judeus. Isso nos ensina, irmãos, que muitas vezes nós queremos esconder até dentro da casa do Senhor, achando que nós somos o bom cristão.
cristão, o melhor cristão, o mais santo, o mais influente, o mais poderoso, o que canta melhor, o que prega melhor, o que rege melhor. Não, meu irmão, isto, se Deus te deu, dê glória ao nome do Senhor, com humildade, mas não entra por este caminho, porque o Senhor pode entender também que dentro do seu coração existe algo que não está bem. Aí ele diz de uma forma gloriosa: nada temas das coisas que hás de padecer. Ele vai falar agora com o povo de Esmirna, que a carta está enviada, que é para os cristãos. Ele vai mostrar o perigo daqueles que eram blasfemos, desobediente, orgulhoso, cheio de problema. E ele vai dizer para os salvos que ali estavam: nada temas das coisas que hás de padecer. Aí ele vai expressar algo terrível: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Note bem que termina o assunto aí. Aí tem 2 pontos. Aí vai dizer: e tereis uma tribulação de quantos dias que está aí? De 10 dias. Ele não vai deixar a minha vida e a sua vida aquém da tribulação, aquém da pobreza, aquém do problema. Ele vai expressar que por aquele povo ser a maioria, eles vão tentar pegar alguns e vão levar para a prisão. E eu estava olhando algum livro que o Carlos tem muito livro, e eu disse para ele: Carlos, você tem um livro aí que fala alguma coisa das 7 igrejas? Ele falou: tem um negócio bom aqui. Aí eu estava lendo, não tem tempo de ler muita coisa, né? Li lá um trechozinho lá, somente para olhar esse negócio aqui da prisão, dos 10 dias, porque antes eu já tinha uma intenção, Deus já tinha me revelado alguma coisa, e quando eu olhei na literatura, eu levei um choque, porque eu tinha olhado na minha visão, eu li naquela literatura, eu fiquei maravilhado, porque quando é de Deus, tudo dá certo. Aí eu olhei pensando assim: que coisa linda, nada temas do que hás de padecer. O inimigo vai lançar alguns de vós da prisão, para ser tentado, mas o Senhor está no negócio. Ele está no negócio, meu irmão. Ele está no negócio. Ele vai lançar, mas o Deus que nós servimos está no negócio. Meu irmão, se você está entrando numa luta aí, não tenha medo não. O Senhor está no negócio. Ele vai entrar junto. Aí ele entra no negócio e diz: vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. O número 10, irmãos, não é numerologia não, é realidade. O número 10, ele termina um ciclo e inicia outro. Termina o 9, depois do 9 é o quê? 10. Depois do 10 é 11. Aí começa um novo ciclo. Então Deus mostra para eles: eu estou no negócio, meu filho. Não temas. Um ciclo pode terminar, mas eu inicio outro. E a Bíblia é enfática e maravilhosa quando ela diz que a tribulação, a luta, o problema, a angústia, a dor, ela pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É simbologia de um ciclo que termina com luta, mas de um que se inicia com uma alegria. Continue cantando, irmãos, adorando o nome do Senhor, porque o ciclo que vai terminar é o da igreja aqui na face da terra, e daqui a pouco vai iniciar outro, aonde nós estaremos cantando somente um hino, o hino da vitória. Aleluia. Mestre dos milagres. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso. A tribulação vai ser de 10 dias. Sabe por que Deus achou por bem a endereçar esta palavra através da revelação de quem era o primeiro e o último, e é até hoje, e foi morto e reviveu, para João entender e escrever? Sabe por que Deus fez tudo isso? De uma forma tão gloriosa, de uma forma tão abençoada, é porque naquela época vai ter uma palavra aqui à frente aqui, quando vai dizer que nós já lemos sobre a prisão. Naquela época, Gesiel, a sala de espera para sair de uma prisão, sabe o que era? Era a sepultura. A sala de espera para escapar de uma prisão
era a sepultura, porque preso não tinha valor nenhum, morria de fome, morria de peste, morria aos poucos e se acabava, porque ninguém valorizava quem ia para a prisão. Mas o Senhor deu um tempo. A prisão de vocês vai ser só de 10 dias, meu filho. O ciclo vai terminar e vocês vão glorificar o nome do Senhor, porque eu vou mudar a cidade. O Senhor continua mudando a cidade até o dia de hoje. Aleluia! Graças a Deus. Aí ele diz, aí vai chegar a conclusão daquilo que nós lemos: ser fiel até a morte, e dar-te-ei uma coroa de vida. Aquele que foi morto, aquele que reviveu, aquele que conhece as obras, aquele que conhece a tribulação, aquele que sabe que nós somos pobres, aquele que está ao nosso lado, aquele que conhece a blasfêmia daquele que está lá fora, que muitas vezes só critica a obra, não quer nada com a bênção de Deus, acha melhor estar fora da casa do Senhor, olhando para ver o que vai acontecer, e depois criticando e falando A, B e C, e assim sucessivamente. Mas aquele que conhece, ele conheceu também a minha vida e a sua vida, e ele entendeu que alguns até poderiam chegar ao final da sala de espera e morrer, mas ele disse: meu filho, ser fiel até a morte, e depois eu vou te dar a coroa da vida. Tem promessa para você, irmão, tem promessa para a igreja, tem promessa para nós. Vamos confiar no Senhor. Os dias são maus, é mau, vai melhorar? Não, vai de mal a pior, mas nós estamos aqui com a estaca batida, orando, glorificando e dizendo: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia mesmo. Aí ele vai dizer a palavra, ele vai deixar uma abertura, ele vai abrir uma lacunazinha e vai dizer: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Meu irmão, ficar na sala de espera daquela prisão, que era a sepultura, morrer lá e depois ter a segunda morte, era a coisa mais triste que pode acontecer. Agora nós não, nós estamos aqui, amanhã, quem sabe eu posso não estar, o Senhor pode me recolher, mas o dano da segunda morte, jamais eu quero, porque a Bíblia diz que aqueles que morrerem em Cristo, ressuscitarão primeiro para a honra e glória do nome do Senhor. Então vale a pena, meu irmão, servir ao Senhor. Vale a pena vencer os probleminhas. Vale a pena ouvir os diz-que entra aqui e sai ali, e eu continue glorificando o nome do Senhor, porque o dano da segunda morte eu não quero de maneira nenhuma. O dano da segunda morte é para o diabo e a sua turma lá no lago de fogo, que não vai se apagar e o bicho não vai morrer. Eu não, eu quero estar com Cristo na glória, cantando e glorificando o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, mas não esqueça: quem tem ouvidos, ouça. Amém. Deus abençoe. Vamos nos colocar em pé. A mensagem é só até as 9. Não adianta falar mais, porque daí vai sair da presença de Deus. Tem alguém nessa noite que teria coragem de receber uma oração para melhorar?